Bem-vindas e bem-vindos ao canal de inovação. Nesse episódio, estamos com Daniel Vinícius, cofundador da Biocorp, startup que trabalha com fitorremediação. Daniel, é um grande prazer estar aqui com você para esse bate-papo no canal de inovação. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, André. Eu que agradeço o convite do canal Inovação do André e falar um pouquinho da fitorremediação, né? Porque eu Pois confesso, é, sim, não é uma coisa que todo mundo conhece, né? exatamente, Daniel. Então, eu achei muito interessante a solução de vocês, né? Essas ilhas flutuantes. Eu queria que você explicasse exatamente para a gente o que é a fitorremediação e como funciona a solução da Biocorp. Perfeito. Bem, primeiro, assim, aquele coisa, o que que seria essa fitorremediação, né? Fito vem de plantas, né? Vem desde o latim de fitos, e remediação, a gente está falando já de remediar, de tratar, né? Então, o que que a gente faz? A gente faz um tratamento com as plantas dos corpos d'água. Como você falou, são ilhas, né? São módulos que ficam flutuando. Essa tecnologia, né, essa ciência que embasa a nossa tecnologia, é uma ciência bem antiga até. Pode-se encontrar trabalhos até de 1960, já falando disso lá na Alemanha. O pessoal começava a estudar isso, como fazer. Para quê? Já, desde naquela época já se via problema de quê? De contaminação em corpo d'água. Você tinha contaminação em lagoa, rio, né? As cidades são sempre construídas próximas dos corpos d'água, desde nossa civilização sempre fez isso, e dejetos iam entrando. Um dos problemas que se via era o problema de metal entrando na água. Outros problemas, como no nosso caso aqui no Brasil, com a questão da geosmina, aquela questão do nitrogênio, do fósforo, do esgoto entrando na água. Então, o que já se estudava era o que? Essas plantas têm o potencial de remover esse tipo de poluente da água. Elas naturalmente já fazem essa remoção. Então, operacionalizaram, né? Começou a se estudar, pô, será que a gente consegue pegar essas plantas que fazem essa limpeza, às vezes, no solo também, que o fitorremediação também pode acontecer no solo, no corpo d'água, e começou-se a fazer esse trabalho há muitos anos, só que sempre ficou muito restrito a uma coisa acadêmica, né? Sempre se via, nossa, é muito eficiente, é muito legal, funciona muito bem, mas todo esse mundo sempre ficava com aquela um pouco de gente começar a fazer uma coisa numa escala maior. Então, o que a fitorremediação faz? Ela usa plantas que crescem muito rápido, as plantas, talvez algumas pessoas conheçam aquelas plantas que ficam na beira da água, né? Que a gente chama de macrófita cientificamente, né? Aquelas plantas de mata ciliar, elas crescem muito rápido, então elas têm uma taxa de crescimento alta, então elas conseguem limpar muito eficientemente a água. Então a gente limpa a água, tira aquele nutriente, fósforo que não era para estar lá, nitrogênio que não era para estar lá, bota, fica na biomassa dessas plantas, a gente poda essas plantas e retorna aquele nutriente, aquele elemento que era para estar no solo, para o solo de novo. Então esse é o foco inicial do processo de fitorremediação. Tirar o que está na água, remover, ou fitominerar, algumas pessoas podem chamar de fitomineração, que está tirando o fósforo da água, e retornar ele para o ambiente de sedimento, de terra. Legal. E a solução de vocês usa essa tecnologia, né, de uma forma aplicada para resolver um problema concreto de corpos de água, é isso? Exatamente. O nosso desafio foi, como eu comentei, era uma questão muito acadêmica, né, muito pontual, muito usada em lugares pequenos, então nós desenvolvemos a tecnologia do módulo. Que até então, se você fosse buscar na internet, buscasse em qualquer lugar, você não tinha módulos específicos para você fazer cultivo de hidroponia em sistema aberto. O que eu digo com hidroponia de sistema aberto? A gente pega. Só que, infelizmente, os nossos corpos d'água no Brasil estão muito contaminados com esgoto e outros problemas. Isso faz com que ele fique cheio de nutrientes e faz com que ele fique fértil, de certo? Traduzindo em modos simples, né? A gente tem uma água muito fértil. E com os nossos módulos, a gente conseguiu desenvolver uma estrutura, a gente fez todo o desenho tridimensional, todo o processo de modelagem, já na empresa trabalhando com isso, para criar um modelo que nos permitisse ter uma estrutura modular, montar ela de várias formas possíveis, como uma colmeia, e que fosse flutuante, mas que não fossem aqueles flutuantes clássicos. Talvez algumas pessoas tenham visto aqueles flutuantes que ficam no mar, que são bojudos, são grandões, né? A gente queria um flutuador que fosse resistente, aguentasse o peso, mas que não fosse muito grande, não ocupasse muito espaço. Então, a gente conseguiu desenvolver essa tecnologia, que até a gente já fez o pedido de patente, já está depositado o pedido da patente, para que permita que a gente consiga cultivar em áreas abertas, em grandes áreas. Então, agora, se algum cliente tiver interesse, eu quero 100 metros quadrados, a gente consegue entrar em contato com a fábrica, com a indústria que a gente já tem parceria, e falar, ó, precisa de tantos metros d'água, a gente consegue desenvolver isso. E as mudas nós cultivamos também junto ao pessoal da FRJ, na região, uma área de cultivo que nós temos lá. Bom, muito interessante, né? De alto impacto ambiental. Agora, uma curiosidade aqui, né? O que que a Biocorp faz com essas plantas, né? Que essas plantas elas absorveram esses nutrientes, né? Que na verdade eles estavam ali poluindo o corpo d'água, né?
que eles foram lançados. E aí, depois, o que que é feito com essas plantas? Então, aí a ideia, após as plantas crescerem, a gente faz o processo de poda. Uma vez podada essa biomassa, a gente tritura ela, a gente usa um triturador, tritura, seca ela. A gente quer fazer o mínimo de processamento possível, a gente evita fazer o mínimo de evitar ficar processando muita biomassa para tornar o processo econômico e o mais natural possível. Então a gente gera aquela biomassa orgânica pura e aquilo ali é direcionado para o reflorestamento. Temos alguns parceiros que já têm interesse no reflorestamento, porque se fala muito de reflorestamento, mas nem sempre se toca nas dores do reflorestamento. Se o ambiente está tendo que ser reflorestado, é porque ele está impactado naturalmente, né? A mata já não está crescendo naturalmente, está precisando de um esforço humano para auxiliar nesse processo. E quase sempre os solos têm muito pouca matéria orgânica, estão muito degradados. Então não basta só você levar a muda e plantar, você tem que levar a muda e tem que levar solo para aquela muda que vai crescer. Então nós estamos trabalhando com essa participação de parceiros para levar essa biomassa que é produzida para o lugar do reflorestamento. E futuramente a gente está conversando com o pessoal também da Embrapa, tendo algumas conversas com eles para isso poder ser utilizado até na agricultura, né? Uma agricultura orgânica. Porque é só planta, né? Só biomassa orgânica, não tem nada inorgânico, nada químico. Ah, muito bom. É a solução essencial, né, para o que a gente tem hoje, querendo a sustentabilidade e também tendo que ter diversas iniciativas, né, para despoluição, etc. e tal, né? E como é que surgiu a ideia de aplicar essa tecnologia? Como é que foi a trajetória de vocês? Toda a ideia nasceu da academia, né? A gente veio da academia, né? Eu sou doutor em biofísica ambiental, sou bacharel em biofísica, mestre em biofísica ambiental. Então, eu e meus sócios, a gente veio da academia da FRJ, do Instituto de Biofísica da FRJ, e nós trabalhávamos já com meio ambiente com qualidade de água, né? No começo eu trabalhava justamente com as cianobactérias que cresceram na questão da geosmina, foi meu foco durante o início da minha formação, mas Grande problema, posteriormente né, no Rio de Janeiro, né? elas meio que me levaram para esse caminho. Então, eu comecei estudando elas, mas posteriormente comecei a estudar modos de controlar o crescimento delas, né? Isso foi no meu doutorado. E no meu doutorado, nós tivemos algumas demandas de empresas privadas que tinham problemas com essas florações em reservatórios e estavam buscando soluções. E nós já estávamos trabalhando com possibilidade de soluções baseadas na natureza para controlar cianobactérias. A gente queria evitar o uso de mais produtos químicos. Então, uma das soluções que nos veio, né, ao buscar na literatura, foi justamente isso, essas plantas que poderiam estar combatendo isso. Que uma das coisas, para além do que eu falei da fitorremediação, que as plantas também produzem, elas liberam compostos na água que impedem o crescimento de algas. Então, isso ajuda a prevenir o crescimento dessas algas. Então, enquanto o processo ela não só vai estar filtrando ali, tirando o nutriente que a alga iria usar, além disso, ela está liberando compostos que impedem essas algas de crescer. Então, isso foi sendo desenvolvido durante o meu doutorado, dos meus sócios, que trabalhavam com áreas correlatas, né? Nossos projetos eram um projeto grande, então trabalhávamos juntos. Então, uma das coisas que nós fizemos, quando começamos a ver que tem uma empresa interessada nisso aqui. A gente até então estava com a cabeça do cientista, né? Então, eu falei, tem uma empresa interessada. Depois a gente conversava, aparecia mais outro agente econômico. Não, isso aqui é interessante para a gente. A gente começou a ver que, talvez o que a gente esteja fazendo aqui não seja só um artigo acadêmico. Talvez que seja o que a gente esteja desenvolvendo possa ir para fora daqui, né? Fora da academia. Então a gente começou a tentar mudar a chavinha do cientista para o empreendedor na nossa cabeça e começamos a buscar a ajuda do Sistema S, do Sebrae, né? Escrevemos o nosso projeto. A nossa empresa seria assim, né? A gente começou a fazer o primeiro escopo da Biocorp. Na época, o nome a gente tinha posto o nome de Smart Water ainda. A gente botou Biocorp, tinha feito um escopo e concorremos no Startup Bio do Sebrae, que aprovaram a nossa ideia e a gente ficou, que legal. Então parece que faz algum sentido para o pessoal de fora da academia, isso faz algum sentido. Posteriormente, numa das etapas do Catalisa, o que nós no final conseguimos agora, em 2022, nasceu a Biocorp, eu defendi o doutorado, e no mês seguinte abrimos a empresa, e em 2023 nós conseguimos o primeiro investimento de recurso, né, capital, pelo doutor empreendedor da FAPERJ. Muito Então, bom. com isso, a gente conseguiu produzir os primeiros lotes, que são aqueles dos vídeos, né? Aqueles lotes piloto. Toda aquela estrutura, a gente já tinha isso no computador, tinha isso na impressora 3D, mas tudo muito pequeno. E com o Doutor Empreendedor, a gente conseguiu dar esse passo à frente e conseguimos, com isso, fazer mais parcerias. Temos parcerias com a piscicultura de Cachoeira de Macacu, onde é justamente os vídeos, né? A gente está fazendo aquelas instalações dos testes. E agora nós iremos fazer uma instalação numa hidrelétrica mesmo, que está interessada nessa tecnologia. A gente vai fazer essa instalação agora em setembro, outubro, a gente vai estar instalando nossos módulos em uma escala grande, para prevenir o crescimento de algas em uma hidrelétrica. Muito bom. Eu Então, o imagino nosso que maior desafio é esse: mudar a chavinha de cientista para empreendedor.
Eu imagino que na literatura você já tinha referência a algumas espécies, né, que faziam essa Sim, biorremediação, mas vocês já devem ter pesquisado outras, né? E, sim, nós temos um leque grande delas. e elas são nativas todas, são brasileiras, espécies nativas? Ah, sim, sim. Nós temos um leque de mais ou menos, atualmente, das plantas que nós conseguimos cultivar, nós temos cerca de 6 plantas, todas são nativas, e todas Tá. da região sudeste. E isso foi escolhido por uma questão legal, porque a fitorremediação, ela é prevista em lei, então ela tem um índice do IBAMA que explica sobre isso, e permite se fazer o processo de fitorremediação em corpos hídricos sem nenhum tipo de restrição legal. Apenas precisa avisar o IBAMA, entrar com documentação simples, a informar que naquele corpo d'água está sendo feita uma intervenção de fitorremediação e tudo fica tranquilo. Foi uma das nossas preocupações, como é que a gente vai entrar no mercado se a gente precisasse de muita legislação para começar Sim, a rodar, né? exatamente. Então, isso foi uma... E é tudo nativo, né? A gente não usa nenhuma planta que não seja nativa. Tá certo. Daniel, olha, muito legal, muito bacana essa tecnologia e sustentável total, né? Uhum. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço, André. Muito obrigado a você e a todo o pessoal do canal de inovação. Ok, você que nos assistiu, inscreva-se no canal da Inovação, dê um like e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.